Quem é Carlos Freitas? Pois eu nasci em Porto Amazonas, 60 quilômetros daqui. Vim para cá com 1 ano, que minha família, meu pai veio para cá na época. E aí me criei aqui em Curitiba, morei muito tempo ali no Aú de Baixo. Foi no Aú de Baixo. Depois eu morei já quando maiorzinho, eu mudei aqui para perto do Centro Cívico, perto do Palácio do Governo ali, onde eu conheci o Alfreli, que nós nos criamos junto. O Alfreli, você conhece ele também. Nós criamos desde 6 anos de idade, nós nos criamos. Então foi uma curtida, porque a nossa infância foi uma infância musical, assim, sabe? Foi bacana para Chu. O Alfreli tocava piano, eu cantava. E ele me acompanhava. Era uma coisa assim muito engraçada. E entre as duas casas, nossa, tinha uma cerca. E bem no meio dessa cerca tinha um poço. Antigamente, água de poço, aquela coisa, né? E em cima desse poço era o nosso estúdio. Ali nós fazia de tudo. Então o Alfredi afinava a garrafa, afinava com água, né? Afinava, então fazia uma escala de garrafa, eu também afinava também lá, e a gente fazia dueto, ou às vezes eu com umas negócios que davam um som meio de bateria, nós começamos a fazer a nossa lado musical popular assim, foi ali, naquele poço ali. O Alfredi estudava piano, né? A mãe, a dona Alice, maravilhosa, ensinava, era professor de piano, e o Alfredi é levado na chincha ali com a dona Alice. A dona Alice não era fácil, não. Então o Alfredi aprendeu a parte musical dele, foi, né, graças à mãe dele e a nossa vida musical que teve nesse lado aí, que foi bem interessante mesmo. Aí, com o passar do tempo, que um troço muito, muito curioso, nós começamos junto fazendo música, na infância até, e nunca tocamos junto. Olha que curiosidade. Nunca nós tocamos assim, profissionalmente. Porque eu sempre fiz mesa para eles, para os shows deles, lá agora do conjunto dele, do Machine Gun, né? Então eu fiz Beatles Machine, que é agora, Beatles Machine. Então nos shows que eles faziam aqui na cidade, eu fazia mesa, eu mixava lá o show deles. E algumas viagens que nós fizemos, fomos para Marabá fazer show dos Beatles, fomos para vários lugares aí, Irati, os encontros de motociclistas que tem em Irati, né? Nós participei lá com eles lá também. Então, isso agora. Eu estudei no Prieto Martins, aqui na Nilo Peçanha, com a dona Alice sendo a minha professora, a mãe do Alfreli, no primário. Depois eu estudei no Colégio Militar da Polícia Militar. Quando inaugurou o Colégio Militar, no primeiro ano que teve, eu estudei lá no Colégio Militar. E foi muito interessante porque foi o ano da disciplina, assim, de aprender, tomar rumo na vida ali, né? E depois eu estudei um tempo no Cefet, fiz o Cefet, mas foi só para... Eu comecei a estudar lá, mas as coisas que eles estavam ensinando, não que eles tivessem com a didática atrasada, não. É que eu já mexia com eletrônica. Eu sempre mexi com eletrônica na época de piá. E curioso, né? Sempre montando o circuito, essas coisas todas. E aí eu fui me aventurar no Cefet, depois do Colégio Militar. Mas eu cheguei lá e me decepcionei um pouco, porque tudo aquilo que eles estavam ensinando eu já sabia. Eu não queria aquilo, eu queria coisa mais avançada, uma coisa melhor, né? Aí eu comecei tocando musical profissionalmente. Então o primeiro conjunto que eu toquei foi um conjunto chamado The Shelters. Muito tempo atrás, que era o Raul Padilha, era o Volney, o Antoninho Volney, que toca, até hoje está tocando por aí. Tinha o Lenísio, que era o dono da casa onde a gente ensaiava aqui na Duque de Caxias. O pai dele tinha uma mercearia ali chamada O Que Há de Bom.
Então foi ali que nós começamos a nossa vida musical. O Vitório, que depois veio tocar nos Metralhas, etc, The Marvels, né? O Vitório era o baterista desse conjunto de Shelters. Só que o Vitório tinha, como ele era um baterista de várias bandas, então ele tocava com esse pessoal, ensaiava com o pessoal ali e tocava lá com outros grupos que ele tinha, né? E eu acabei ficando como baterista. O Vitório saiu um dia ele precisava, tinha um compromisso, não sei o quê, e aí eu fiquei no ensaio lá tocando e acabei virando o baterista do conjunto. Muito bem. Depois do Shelters, teve quer ver, teve The Clevers. Não, The Clevers não. The Clevers eram os Incríveis lá como é que era o nome do conjunto, meu Deus? Era Shelters. Depois com os... Ah, não. Depois nós fundamos os Carcarás. Que era o Zé Olavo, o Hamilton, o Celso Pirata, eu e o César Tempsky. Éramos em 5. Então, com esse conjunto aí foi bem bacana, porque foi a iniciação musical. Era o tempo que a gente tocava, era solada as músicas, não tinha música cantada. Os Beatles vieram bem depois, né? Então a gente tocava a música dos The Ventures, que era a nossa fonte de inspiração, era os The Ventures, né? Aí tinha os brasileiros, daí os The Jordans, os Jet Blacks, os Incríveis, né, que eram os Clevers antes, era Clevers. Aí virou Incríveis. Aí a gente começou a tocar profissionalmente, né, tocar baile, essas coisas todas, né? Até uma aventura nossa foi muito incrível, nós fomos tocar no Rio de Janeiro. Oh, rapaz, que maravilha! Fomos tocar num clube que era na Barra da Tijuca, chamava-se Casa da Praia Clube. O presidente do clube era o Silvio Caldas. Olha só. E o cunhado do César Tempsky era diretor social. Então ele nos levou para lá para tocar numa festa lá do clube, né? Bacana. Mas, por incrível que pareça, rapaz, eu conhecia a Barra da Tijuca pelada, totalmente pelada. Não tinha nada lá, cara, nada. Só tinha o clube, tinha um avião, que era uma boate, um avião mesmo, que desceu lá naquela praia imensa lá, né? Desceu e ficou por lá, já levantaram aquele avião em cima dos troços lá e fizeram uma boate. Então era a boate do avião. E pouquíssimas casas que tinha, era descampado assim, incrível. Eu conheci a Barra da Tijuca desse jeito aí. Hoje aquilo lá é uma megalópole, um troço absurdo, aquela parte da cidade do Rio ali, né? Nós tínhamos aqui em Curitiba, nós tínhamos um programa no Canal 12 chamado Calhambeque 0 km, que era nosso, dos Carcarás. Era um programa que nós ganhamos lá um horário lá na televisão para tocar nossas músicas. Só que daí faltava um animador. Aí foi o Lorival Neves, onde ele começou a vida dele de televisão, coisa assim. Ele começou conosco ali. Ele era o nosso apresentador. Então foi uma época muito bacana, muito legal. Assim. No Tijucas ou no... Não, já foi na garagem, ali na Carlos de Carvalho, em Emiliano Perneta, isso mesmo. Aí nós tivemos esse programa lá, daí começou aquele movimento da Jovem Guarda, aquela coisa toda, né? E o Lorival Neves, ele apresentava o programa, esse Calhambeque 0 km. Daí virou um programa mesmo, e ele tomou conta da coisa, e ele apresentava nos clubes aí também, o Calhambeque 0 km, e a gente ia tocar. Então tocava, nossa base mesmo, nosso centro era aqui no Sociedade Cruzeiro do Sul, aqui no Matheus Leme, perto do Centro Cívico ali. Ali era o nosso, porque eu morava ali, e eu conhecia o pessoal do clube e tal. E aí o Lorival Neves era meu vizinho também, morava ali pertinho. Então a gente
começamos agitando mesmo ali no Cruzeiro do Sul, ali que começou mesmo a coisa musical mesmo, né? E depois veio na sequência, aí o Carcarás, acabou o Carcarás, e acabou na verdade não, foi uma história meio complicada, mas é bom é bom não falar nisso aí, que é uma coisa meio esquisita, sabe? Que foi com o pai de um dos componentes da banda, que foi lá e registrou o nome da banda em nome dele, coisa assim. Ele nem põe esse negócio aí porque é chato. Aí acabou os Carcarás, nós formamos no Centro Comercial Curitibano, nós começamos a tocar no Centro Comercial Curitibano, com uma banda sem nome. Não tinha nome ainda. Então era a Banda Jovem do Paraná, porque não tinha nome. Não tinha. Então, a princípio, era esse nome aí. E a gente tocava ali no CCC, no Centro Comercial Curitibano, que foi, para mim, foi a época de ouro da música, da noite, praticamente, de Curitiba. Você conheceu o CCC, você lembra como é que era. Foi a primeira discoteca do mundo. A primeira discoteca que aconteceu no planeta foi ali, onde tinha luzes dançantes e tudo mais, que não existia em lugar nenhum. O Lauro Alcântara, que era o dono do CCC, ele alugou do Curitibano, né? Então ele montou naquela galeria que tinha ali, ele montou uns painéis de luzes dessas fluorescentes, só que coloridas. E aí era acionado pelo som que ele tinha lá, um sistema de som, e eles acabaram inventando, porque não existia aquelas luzes dançantes, né? Então ele inventou a primeira discoteca que se tem na história, foi aqui em Curitiba, e foi no Centro Comercial Curitibano. Então nós começamos a tocar ali, com o nome de Banda Jovem do Paraná, e a gente tocava muito no Dom Pedro II, na sociedade, lá na Brigadeiro Franco. Até um dia nós precisávamos ter um nome para a banda. Então fizemos um concurso lá dentro, lá no clube, um sarau, e que deram o nome de Aquários, sugeriram Aquários. E nós gostamos do nome. Opa, Aquários é um nome bem bacana. Aí mais alguém lá que deu a sugestão de Band, Aquários Band, e ficou Aquários Band, batizamos Aquários Band. Aí de lá nós gravamos alguns discos, gravamos o Mi Viejo, que foi uma música bonita, que fez um sucesso, né, com o Paulo Chaves cantando ainda. E então nessa formação do Aquários era o Paulo Chaves, Beto Lattes, né, que já morreu também. O Paulo foi fazer dueto com o Beto Lattes agora, que o Paulo nos deixou, né, agora há pouco tempo. E foi fazer dueto lá com o Beto Lattes lá no... Aí o Gerceu, trombonista, que já foi. O Brito, que era trompetista, que tocou com o Ray Conniff, tocou com o Billy Butterfield nos Estados Unidos, muito tempo, ele morou nos Estados Unidos, também já morreu, tudo. O Valmor tocava sax, também, a notícia que eu tive agora, eu não sabia, ele também morreu. O Celcinho, do órgão, tocava órgão. Celso, o popular macaco, todo mundo chamava ele de Celso Macaco. O Celcinho, o Quimazel Lavo, que tocava comigo nos Carcarás, veio tocar no Aquários. O Hamilton, que era também da época remanescente lá dos Carcarás, também veio tocar, começou tocando no Aquários, depois ele saiu e entrou Adelson Padilha, que está por aí hoje à noite, tocando na noite. Aí tinha, quem mais? Tinha mais gente aí. Eram 2 trompetes. O Silvio era da orquestra lá de Itajaí, Volares Band, que é uma orquestra lá de Itajaí. Nós trouxemos ele para cá, ele não era do Volares antes, ele era um músico, trompetista, arranjador, um cara genial, muito bacana, e aí trouxemos ele para cá. Então ficou com 2 trompetes, era o Silvio, o Brito, trompete, o Valmor tocava sax e o Gerceu, trombone. Aí o Paulo Chaves cantando, o Beto Lattes, aí o Casinha lá do Paraná Clube, era o nosso empresário.
E o Casinha tocava pandeiro. Era o pandeiro, aquele pandeiro furado lá, era o Casinha que tocava. Aí o Zé Olavo, acho que a banda foi essa turma aí. Depois entrou o Adelso, né, como eu te falei. Aí a banda acabou, por incrível que pareça, acabou por uma coisa tão incrível que hoje os caras acabam a banda com droga, não sei o quê. Na época, como não tinha isso, a gente nunca teve. Foi de uma ingenuidade assim muito incrível. As bandas que eu toquei, graças a Deus. Acabou a banda por causa de bebedeira, rapaz. Os caras enchiam o caveirão de cachaça lá e acabou a banda por causa disso aí. Excesso de birita. Foi isso. Ainda bem que foi isso aí. Não acabou com outros escândalos. Aí depois que acabou o Aquarius, eu fui tocar no Sun Jazz, no Santa Mônica. Opa, o Sun Jazz já era um nível, né? Classe A, um negócio bacana, um quinteto, vocal, Célio Malgueiro, o Hilton Alice de piano, o Nelson Gonçalves, o Nelson de baixo, o Celinho Malgueiro, né? Celinho Malgueiro era uma figura de guitarra, eu de bateria, então e o Paulo Chaves. Voltamos a tocar junto no Sun Jazz. No Sun Jazz, nós tocamos, olha, o Sun Jazz mesmo tocou no Santa Mônica, acho que chegou a 20 anos mais ou menos, tocando lá. Acho que foi isso, ou 18 anos o Sun Jazz tocou no Santa Mônica. Dos 18 anos, eu toquei pelo menos ali uns 12. Olha, eu fiquei um tempão no Sun Jazz lá. E foi uma época bacana porque nós tivemos oportunidade de cruzar com muita gente famosa, com Elis Regina, com o Jair Rodrigues, na época da Bossa Nova, lá da Fino da Bossa, que eles vinham, o clube contratava, o Miele, a Sandra Brea, quem mais? Nossa, a nata dos artistas. Também eles traziam o Silvio Caldas, Nelson Gonçalves também. O Nelson Gonçalves até teve um período que eu toquei com ele, acompanhando ele, porque ele vinha putz, como é que era o nome do pianista? Eu já lembro o nome do pianista, que acompanhava ele. E cada vez que eles vinham para cá, eles não traziam baterista. Aí eles me chamavam. E eu acompanhava os shows do Nelson Gonçalves aí. Nelson teve uma outra cantora também, que até esses dias eu fiz um documentário para um amigo meu, e ele fala dela já lembro também, a idade vai chegando, a gente começa a esquecer das coisas. Então nessa época do Sun Jazz foi muito bacana. E na época do Sun Jazz, logo que eu comecei a trabalhar com o Sun Jazz, eu comecei a mexer com estúdio também. Antes disso até com o meu mestre Vassil, no tempo que ele trabalhava no estúdio do SEC ali na Praça Osório. Eu gravei acompanhei um disco do Paulo Hilário com os Carcarás, que criou uma polêmica danada, porque o Paulo Hilário tinha os Metralha, eram os The Marvels. E o Paulo Hilário me inventa de pegar os Carcarás para acompanhar ele. Criou um problema sério lá com o pessoal, né? Com o Alfreli, com o Vitório, com o resto da banda. E com o Raul Padilha. Eu dos velhos tempos, eu gravei como músico, né? No estúdio lá que você era o técnico. Aí eu gostei muito disso aí. Aí comecei a trabalhar com o Luiz Guérios, ali na Carlos de Carvalho. Comecei a fazer algumas coisas ali, gravar ali. Depois, mas não deu muito certo ali, não. Não porque não tinha, na época a gente não tinha recurso, né, Vassil? Aí eu acabei caindo nas mãos do Zeninho. Do Zeninho não exatamente, não foi exatamente isso. Acabei caindo na mão do Reinaldo Camargo, tá?
Ele e o... Foi ele, o Reinaldo Camargo e o Silvio Bach, na época. Eles tinham uma agência de propaganda, uma produtora, que era ali na Duque de Caxias, e eles acabaram comprando do Zeninho. E eu comecei a trabalhar ali com o Reinaldo, ali em cima do Banco da Bahia, na Rua 15 ali. Na frente onde tinha uma loja do Hermes Macedo, se não me engano, ali embaixo. Do lado, é verdade. 227. E eu comecei, isso. E eu comecei a trabalhar com eles ali, gravar, a gente gravava acetato na época, né? Então ajustar aquele corte do acetato era uma coisa terrível, né? Nossa Senhora. Mas daí a coisa funcionou, até deixei funcionando pelo menos lá. Daí saí de lá porque eu tinha arrumado um emprego numa loja ali no finalzinho da Riachuelo, quase na Praça 19, tinha uma loja de instrumentos musicais ali. E o cara, como eu mexia com eletrônica, o cara lá, o gerente da loja, o Pedro, me conheceu tal e me convidou para fazer manutenção para a loja ali. Então saí de lá e fui trabalhar na loja fazendo manutenção, conserto de amplificador de guitarra, essas coisas aí que o pessoal que foi da época, né, dessa época, esses amplificador valvulado ainda. Aí um dia apareceu um polaco lá, cabelo escorrido assim, querendo comprar uma mesa Janine que tinha lá, uma mesa que era lançamento da Janine. Cara, eu falei pro cara, olha, não compre que isso aí não é bom, isso aí para estúdio não é bom. Para conjunto é bom, ainda quebra o galho. Mas para estúdio não pode ser isso aí. Aí, não, porque não sei o quê, eu sei que o cara acabou comprando a tal da mesa. E comprando a tal da mesa, ele me fez a cabeça para mim trabalhar com ele. E eu comecei a trabalhar nesse estúdio dele lá no CIR, que foi ali na Água Verde. E eu vou falar o nome dele porque foi coisa de outrora lá, foi o Percy Stamp. Aí eu comecei a trabalhar com ele, a gente usava um gravadorzinho de 4 canais lá, era um Sony, 4 canais, bom, qualidade boa, mas nós gravamos ali, com esse Sony de 4 canais, nós gravamos o disco, o vinil do Mapa, primeiro disco do Mapa, do Movimento de Atuação Paiol. Não sei se está lembrado desse movimento que teve. E nós gravamos no CIR, laboratório, esse mapa. Mas um pouco antes disso, eu com o conjunto, com o Aquarius, nós gravamos discos tudo em São Paulo, no estúdio da Gazeta. E eu fiquei fascinado daí por estúdio, porque eu vi na Gazeta os caras, a mesa dos caras era uma mesa monstra, uma mesa valvulada que eles construíram. Eles fizeram a mesa. Sensacional. Uma mesa, putz, só se vendo, coisa maravilhosa mesmo. Só que era tudo valvulado. Aí, o CIR, quando eu fui trabalhar no CIR, o CIR não tinha equipamento. Não tinha, o Percy não tinha equipamento. Tinha lá uma mesinha nanica lá de 6 canais, uma Technics, que nem dá para considerar mesa aquilo. Era um mixerzinho safado, né? E não tinha equipamento para gravar. Eu digo, ai meu Deus, nós precisamos fazer essa coisa funcionar. Enquanto São Paulo estava gravando lá em 8 canais, na Sonima, na Gazeta, já era 8 canais, já, e era a Ampex. E aquelas a NEC, que era, eu me lembro da NEC, que era uma outra máquina que eles tinham lá, que era 8 canais. E então gravando já com máquina, dando recurso de você gravar vários canais, essa coisa toda, putz, eu estava frustrado, né? Aí, como me jogaram de diretor técnico do CIR, eu comecei a estudar a possibilidade de fazer uma mesa, porque já que não tinha dinheiro para comprar mesa, aí acabei construindo a mesa do CIR, que era uma mesa de 32 canais, eu tenho uma foto aí dela.
uma mesa, puta, ficou uma mesa incrível, ficou muito boa mesmo, não porque fui eu que fiz, mas me deu muito trabalho. Foram 4 meses de solda, 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 nossa, eu não acabava nunca aquilo e até que finalizei a mesa, funcionou todo, beleza. E ela tinha 32 canais, tinha 16 canais de entrada de microfone e mais 16 canais de retorno de linha do gravador, que era um gravador, aí já fiz a cabeça deles para comprar um gravador de 16 canais, que eles compraram, um Studer suíço, uma máquina maravilhosa, 350 quilos pesava aquela coisa, monstro de uma máquina, fita de 2 polegadas, tudo. Aí fiz a cabeça deles e compraram a máquina, meio a contragosto lá, mas compraram. Aí nós fizemos um estúdio que foi muito legal. Pô, tinha 150 metros quadrados de área, dava para gravar uma sinfônica, como gravei várias vezes a sinfônica lá, Camerata, os discos da Camerata, grande parte eu gravei ali. A Camerata eu gravei todos os discos, menos o primeiro foi o Frank, que era um técnico que tinha aqui em Curitiba, que gravava em mono, ele gravava no Nagra, usava o Nagra, mas era mono. Frank era do Rio. Não, ele era canadense. Ele era canadense, é. Porque tinha o Frank do Rio que gravava todos os festivais de música aqui em Curitiba. Ah, não, mas acho que talvez o próprio, eu mesmo. Só que ele era canadense. Pois é, mas ele não morava aqui, morava no Rio, é verdade. Tem razão, tem razão. Ele tinha microfone telefone. Isso mesmo, é. Boa qualidade. Só que era mono, ele gravava tudo em mono. Aí o primeiro disco estéreo mesmo da Camerata foi o que gravei. Gravei no CIR, daí que foi o Casamento Campestre, de John Oteterre, o nome do compositor. Foi o primeiro disco que eu gravei da Camerata. Depois eu gravei todos que veio na sequência, um monte, né? E aí a coisa foi muito interessante, porque eu abracei mesmo essa coisa do áudio para valer daí, sabe? Aí fui estudar, eu digo, não, eu preciso estudar, preciso saber mais dessa coisa aí. E aí autodidata, naturalmente, comecei a comprar livro, estudar coisa, ver as possibilidades, o que dava para fazer, os recursos de mixagem, masterização, que na época não era exatamente isso, o que faz hoje, né? A masterização é diferente hoje. E estudei mesmo, para valer mesmo, fui fundo nessa história aí. Aí, depois que saí do CIR, eu montei um estúdio com a Ângela, que trabalhava comigo lá no CIR, e montamos o estúdio primeiro. Não, primeiro foi a Syncro, já direto já, Syncro, era comunicação de áudio. Aí montamos primeiro ali perto do campo do Atlético, era bem pertinho ali no portão da Brasil Tiberê. Na esquina ali tem um predinho ali que tem um terraço muito bonitinho, e eu montei o estúdio ali em cima. E nessa época eu comecei a fazer o Palácio Avenida com as crianças lá, que fui eu que comecei. Os 3 primeiros anos fui eu que fiz. Então era gravar as crianças, sabe, tinha aquela mecânica toda de gravar, de tirar o máximo das crianças ali. E foi o que marcou, aliás, ficou um ponto, né, de turístico até na cidade, o Palácio Avenida. Nos 3 primeiros anos nós fizemos. Foi nos 3 anos que o povo ali na frente chorava de emoção, porque era lindo de ver. Porque eu usava uma técnica diferente, não super show como é hoje. Hoje os caras colocaram um equipamento lá, o som supera as crianças assim, nossa, nem se ouve as crianças mais. Na verdade é uma coisa, é um espetáculo, né? É bacana, lógico que é. Mas tirou aquela essência, aquela coisa linda que era, lúdica, que era as crianças cantando de verdade. Não era falso, era uma coisa que as crianças... Eu gravava um grupo chamado Grupo Curumim,
coralzinho da Curumim. Gravava esse grupo no estúdio, gravava lá 4, 5 vezes a mesma música, no mesmo canal, sincronizadinho tudo, e depois eu montava, então dava um corpo assim de um coral imenso, né? Foi uma coisa até aconteceu um evento, teve uma coisa assim que eu fiquei muito chateado na época, quando o banco, os assessores do banco do Bambirinos, que tinha muito assessor ali, nossa, que tinha de assessor, acharam que tinha que chamar alguém para produzir, porque não sei o quê, chamaram uma pessoa que eu respeito tudo, pelo o nicho que ele escolheu, que era a Bossa Nova, que ele era um cara que produzia a Bossa Nova, que era o Zusa Homem de Melo. Aí aconteceu uma coisa terrível. O Zusa pode ser crítico, pode ser, mas ele não entende lhufas, não entende porcaria nenhuma de captação de gravação. Ele não sabe nada. Ele veio com um conceito, não porque eu quero que coloque vários microfones no coral. Cara, acabou com o coral. E eu não gravei, aliás. Foi no ano que eu cheguei para Maria Cristina Vieira, que era uma pessoa maravilhosa. Cheguei para ela, Dona Maria Cristina, não dá para mim. Não dá. Não dá porque eu vim fazer uma coisa como nós sempre fizemos, tirar a lágrima do pessoal, do público ali na rua, e vem um cara com uma teoria furada, uma coisa que se usa em estúdio. O que ele queria era sentar confortavelmente numa poltrona com um litro de uísque do lado, era isso que ele queria. Sabe? Era exatamente isso que ele queria. Porque de captação de música infantil, do coral do Palácio Avenida, ele não entendia nada. E ele simplesmente veio deram carta branca para ele, sem ele saber onde ele estava pisando. E eu saí fora, porque eu não quis mais continuar. Porque era uma coisa mecânica, um troço feio, horrível que ficou, tanto que na apresentação desse 4º ano de Palácio Avenida, eu estava encostado na estreia, eu estava encostado no bondinho, eu queria ver o que eles iam fazer. E foi a pior coisa que eu vi na minha vida. Uma orquestração gigantesca com uma voz de meia dúzia de criança, meia dúzia de gato pingado assim cantando. Por quê? Porque o seu Zusa Homem de Melo quis colocar monta de microfone. Aí o que apareceu? Apareceram as vozes que estão mais próximas do microfone. Não pegou todo que eu pegava, eu capturei, sempre capturei gravação desse tipo com 2 microfones. 2 só, nada mais. 2 microfones, o over, pegando todos. Se um respirasse, entrava, entende? Pegando todas as crianças. Então eu pegava a massa, e além disso eu gravava 4 vezes, às vezes cada música. Normalmente eu gravava 4. Aí levava para o estúdio, sincronizava na minha máquina, eu usava já as digitais, essas de cartuchinha lá, as DA88. E aí sincronizava ali, e quando soltava, nossa, aquele coro maravilhoso. E aí a Ângela a Ângela tocava teclado, então ela fazia os plim-plim-plim, aqueles arranjos, aquelas coisas lúdica. Tanto que a gente se apresentava lá no Palácio Avenida, o povo chorava de emoção, porque era lindo, era demais. Aí o Zusa, como ele estava mal informado dessa área, ele não sabia absolutamente nada, e digo e repito, falo na cara dele inclusive, que, cara, ele acabou com uma coisa maravilhosa que tinha, que era esse lado lúdico, aquela coisa linda que era ver as crianças cantando lá em cima da janela. E que no último ano, até no 3º ano, nós conseguimos fazer um milagre, fazer crianças carentes cantarem, né, de verdade mesmo, lá na janela. Bom, aí com isso eu desisti do Bambirinos e tal, e continuei com o meu estúdio daí lá no Bosque Chico Mendes, ali na frente do Bosque,
nós começamos com a Syncro, daí, com esse estúdio. Ali gravei muita gente boa. Aliás, até eu gravei um negócio ali muito incrível. Eu gravei ali, Vacil, hoje, segundo que eu sei, os atores continuam lá ainda. Os mesmos atores que gravaram aqui, eram em torno de 30 atores, mais ou menos. Os caras que gravaram aqui estão hoje ainda na Broadway fazendo o Grease. Porque o Grease é uma peça que não sai de cartaz. Ela tá sempre, troca o cast, né? E continua a mesma história na Broadway. Os caras vieram parar em Curitiba. Por quê? Porque fizeram a estreia deles aqui em Curitiba, do Grease no Brasil, nessa temporada. E para fazer esse Grease no Brasil, vieram 30 atores novos que aprenderam o Grease aqui no Brasil. Eles gravaram lá comigo, fui eu que gravei. Até eu achei estranho, porque um dia eu estava no estúdio lá, daí a telefonista, lá a recepcionista falou: olha, tem um pessoal aqui, eles são estrangeiros, que eu não entendi o que eles falam. Eu achei até engraçado. Aí eram os americanos que chegaram lá, e entre eles tinha um cara, um grandão, que chegou, entrou já direto lá para dentro do estúdio e bateu uma vez só e falou em inglês: é aqui. Aí eu fiquei surpreso, vi aquele cara dizendo: é aqui? Eu digo: sim, e daí? O que é aqui, né? Eu não sabia. Aí foi a Ângela, fala em inglês, o Fábio, o marido dela, fala inglês legal também. Aí conversaram ali, se acertaram, tal, marcaram data, tudo. E no dia marcado chegou aquela trupe, né? Um monte de gente lá. Então entrava um grupinho, fazia a parte deles ali, com os playbacks que vieram dos Estados Unidos. Junto tinha 3 engenheiros de som que estavam acompanhando, e uma senhora que era audio designer, inglesa, uma inglesa, cordona, assim, bacana, era muito legal. E os engenheiros ficaram comigo ali na técnica. Os caras não falaram nada, ficaram na dele, viram como é que estava saindo, o que estava saindo, gostaram, nem se meteram. Achei aquilo que eu achei profissionalismo, o que é, né? Os caras, 3 engenheiros de áudio americanos, e mais essa senhora que era audio design. Quer dizer, ela que determinava basicamente o que tinha que ser feito ali. Era ela mesma. Ela: não, eu quero assim agora. Fulano, não sei o quê. Eu gravava em digital também, naquelas fitinhas da DA88. E aí eles gravaram nos DA88, tudo separado, playbacks, tudo que eles trouxeram dos Estados Unidos. Gravamos, eles levaram embora, mixamos alguma coisa aqui, que eles pediram para mim mixar, daí eu mixei lá. A primeira parte do espetáculo fui eu que mixei aqui. Aí eles levaram as fitas, levaram para os Estados Unidos e mixaram o restante lá daí. Mas que, pela notícia que eu tive, a última aí que eu soube, é que os mesmos atores que vieram gravar aqui são os que estão lá hoje. Já, naturalmente, já maduros, né? Mas eles gravaram aqui em Curitiba. E daqui de Curitiba, que deu start para fazer a turnê no Brasil, que eles fizeram no Brasil inteiro daí. Daí voltaram e já direto para Broadway. Daí trocou o cast. Saíram os atores antigos e entraram os novos já, com uma atualização dos playbacks, modernos já. As mesmas músicas, só que atualizada, né? Foi isso que aconteceu. Então, aí fundamos o Syncro, que construímos um predinho lá, que tinha um estúdio gigante lá de 5 metros de pé direito quase, e área 130 metros quadrados de área. Dá para botar sinfônica. Gravei até alguma coisa com uma orquestra grande, assim, sabe? Que foi o disco do ai, meu Deus, esses dois caras aí da música sertaneja, que é Dormir na Praça, não sei o quê. Aquele, como é que é o
Bruno e Marrone, isso mesmo. Foi a base do disco deles, eles gravaram num dos discos, foi gravado aqui em Curitiba. Foi gravado a parte de cordas, os violinos, tudo, a orquestra toda, né? E coral, que teve um coral que foi o coral adventista da primeira igreja ali, coral mais de 60 vozes lá. Nossa, foi uma coisa maluca que aconteceu, um projeto muito louco, que mesmo sem ter o equipamento necessário na época, puta, os caras em São Paulo gravavam já com outro tipo de equipamento, outra coisa. Mesmo assim, saiu um trabalho legal, o disco saiu muito bom, o resultado final, que foi bem gravado, a sala era boa também. Então foi isso. O Lápis, por exemplo, eu fiz o funeral para um Rei Negro com ele, que era o Alfreli de guitarra, o Paulo Chaves tocando percussão, tocando tumbadora, que mais? Nossa, teve um monte de gente ali conosco ali naquela época, eu não lembro de todos ali. No Teatro Paiol, foi no Teatro Paiol. Aí, quando o Lápis, depois do show, que foi um espetáculo, tudo foi um sucesso, o Lápis resolveu fazer no Guairão. E a gente estava ensaiando para fazer no Guairão, já estava passando para esse show do Guaíra, quando aconteceu o acidente, que morreu a mulher dele. Aí ele ficou hospitalizado, daí acabou não saindo o show do Teatro Guaíra. Eu acho que foi o período que você estava no Guaíra. Você estava lá no Guaíra já nessa época aí. E então foi um negócio bacana. Tem uma coisa curiosa, Vacil, que eu vou contar, que eu não entendi até hoje o que aconteceu. A mulher do Lápis me levou uma fita, era uma Scott, uma caixinha, aquelas caixinhas prateadas da Scott, 3M, e uma fita dentro. Aí eu peguei aquela fita, ela falou, escuta, o Lápis já tinha morrido nessa época. Foi depois da morte dele. Mas ela me levou lá, a esposa que ficou com ele, que ele foi até o leito de morte lá. Ela me levou uma fita lá no CIR e falou, Carinhas, eu tinha essa fita aqui lá em casa, e dá uma escutada, vê o que nós podemos fazer com isso aí. Eu falei, que legal, que bacana, vamos ouvir aqui. Era uma fita que ele tinha gravado no Rio, ele e violão só. Mas estava certinho o andamento, tudo, que dava para fazer uma orquestração em cima daquilo ali e fazer o disco do Lápis pós-morte. Cara, eu peguei a fita, botei no gravador, ouvi a fita, ouvi a voz dele, muito boa, bem gravado, o som limpinho, bonito que estava. Não estava editado ainda, não tinha os splicers ainda no meio. Aí eu digo, os líderes, né? Aí eu digo, putz, vamos utilizar essa gravação para um disco novo do Lápis, aí, porque tinha música inédita ali, tudo, né? Daí ela falou, não, tudo bem, vamos sim. Aí ela pegou a fita e levou embora. Mas só escute isso. Aí passou um tempo, veio ela de novo e falou, já estou com a fita aqui, então vamos fazer aquilo que a gente tinha pensado. Quem é que estava junto? O Paulo Vítola, acho que estava junto também. Não me lembro quem que estava junto ali. Não sei se era. Acho que era o Marinho. Ou o Marinho ou o Paulo Vítola, um dos dois. E o Reinaldo, eu me lembro que o Reinaldo também estava ali. E o Paulo Chaves trabalhava já no CIR. O Paulo já estava trabalhando lá no CIR. Aí ela trouxe a fita. Aí eu peguei, então deixa eu pegar a fita e deixa eu transcrever isso aqui para a máquina de 2 polegadas, que daí já fica ali, depois nós trabalhamos e inserimos os instrumentos daí em cima. A fita mesma, tudo, peguei a mesma fita. Eu escrevi ali Lápis, a data, inclusive, que eu tinha, o dia que eu ouvi a fita, com a voz dele, estava ali, a fita mesmo.
Ela disse que nunca passou para ninguém aquela fita. Vacil, eu coloquei a fita no gravador para transcrever, só tinha violão. A voz do lápis sumiu. Só tinha violão, cara. Não tinha a voz. Sumiu a voz. Mas como que sumiu a voz? Não tinha. É uma coisa que ficou meio histórico isso aí, porque a fita era a mesma como eu escrevi, a minha letra estava ali, a mesma fita Scott, coloquei no gravador, ela era um Revox que eu usava. A hora que eu comecei a rodar a fita, peraí, mas como assim, sem voz? Se estava mixada a voz? Mixada! Era uma fita estéreo mixada. Como é que sumiu a voz do Nego? O Nego não queria. Acho que o Nego não queria que saísse esse disco aí. Sabe uma coisa que eu fiquei encucado o resto da vida com esse negócio aí, rapaz? Sabe, de ter certeza de que estou fazendo uma coisa, certeza, Vacil. Peguei uma fita, ouvi a voz do Lápis cantando com violão, que ele tocou, e depois a mulher trouxe a mesma fita, coloquei no gravador e só tinha violão. Como? Da onde? Esse foi um mistério que eu não sei decifrar, rapaz. Aí acabamos nem copiando aquela fita, porque só tinha violão. Eu toquei a fita até o final, digo, não é possível, alguma coisa está errada aí. Aí pensei, não, vai ver, essa fita está em 2 pistas, e aquele dia eu vi a pista da voz e com... Mas não era. Eu tinha um gravador lá, um Revox full track, né, que ele pega a fita inteira, não tem reverso, é fita de fazer matriz. É o gravador que faz matriz, né? Então ele tinha que tocar, se tivesse a voz dele gravada ali, tinha que tocar, imagina. Não, só tinha o violão. Você trabalhou com o Gebran? Toquei muito com o Gebran nos lugares, aí toquei bar, country club, toquei com ele, Gebran, boião de baixo. Não, foi um período muito bacana também. E o Gebran, eu toquei com ele no piano bar, no 505, que era o nosso quarteto ali. Era o Boldrini de baixo, o Orlando Comanduri de sax, o Gebran e eu. E a gente tocava jazz ali a noite toda ali no 505 piano bar aqui na Manuel Ribas. Aí começou a cantar conosco lá a Selma de Castro. Era a nossa crooner, foi uma época maravilhosa, meu Deus do céu. E ali aparecia um monte de músicos, o Pau Brasil era freguês ali. O Pau Brasil vinha para Curitiba direto para o 505, eles iam lá da Canja, era um show, né? Todos eles, cada um pegava um instrumento ali. Eu era agraciado, de certa forma, porque o baterista do Pau Brasil nunca queria ver, ele sempre estava acompanhado com uma namorada ali, coisa assim, e ele ficava sentado lá no cantinho, lá, ele não participava, não tocava. E eu me deliciava, né? Tocar com aqueles fera ali, cara, pelo amor de Deus. Foi um tempo muito bom. Vamos lá, outros nomes que você lembra, assim, Bom, Dirceu Gréser, que ele gravou os discos comigo lá também, né? Que foi um período bacana. O Dirceu foi sensacional, dos bons tempos lá. Quem mais daqui, da cidade? Um cara que eu sinto, mas eu sinto demais, Vacil. Sinto muito não ter gravado exclusivamente aquele cara que foi o do cavaquinho. Ai, meu Deus, me deu um branco agora aqui. O regional do Janguito. O regional do Janguito. Eu queria ter gravado um disco só do Janguito, cara. E olha que não foi por falta de convite, eu falei pro Janguito um monte de vezes, Janguito, prepare, arme um esquema aí para você, e venham aqui pra gente gravar o teu disco, cara. Não deu tempo. Janguito foi um que não deu tempo, uma pena. Eu trabalhei muito tempo com o Gaia, com o Maestro Gaia. O Maestro Gaia também foi um
Nossa, foi uma escola para nós que trabalhávamos ali no CIR, para o Paulo Chaves, para o Reinaldinho, para os músicos que participavam naquela época, o Boldrini, vários músicos que participavam das gravações ali e que tinham contato com o Gaia. Nossa, foi um aprendizado assim maravilhoso, né? Porque o Gaia era uma sumidade. E daí, por intermédio do Gaia, que eu gravei o disco do Taiguara, o Estrela Vermelha, que fui eu que gravei. Que foi lindo também, um trabalho bonito. Em 87, Marcelo, aconteceu uma coisa muito maluca. Em 87, o nosso amigo Braulio Prado, ele era diretor de marketing da Telepar, na época. Aí o Braulio me ligou, Carlinhos, eu tocava com o Braulio aí nos botecos também, no Counter, a gente tocava muito lá. Eu, ele e o Boião. O Boião também de baixo. No mesmo esquema, só que com o Gebran e mudava de pianista, era o Braulio. Aí um dia o Braulio me ligou e falou, Carlinhos, nós estamos para implantar um sistema de chamada a cobrar. E eu quero que você me faz aí 3 amostrinhas, faz 3 musiquinhas e manda para mim aqui. Ele sabia que eu inventava alguma coisinha assim, né? Aí eu fiz 3 amostras, 3 musiquinhas e mandei para ele. Aí escolheram a famigerada aí. Olha só. Escolheram essa aí. Muito bem. Peguei, passei para ele tudo, num rolinho. E esqueci daquilo, cara. Então, às vezes eu recebia a ligação a cobrar e tocava a musiquinha. Mas eu sempre pensei que era só aqui em Curitiba. Até que um dia, a minha ex-mulher trouxe da Ilha do Mel um casal que estava em lua de mel, de São Luís do Maranhão, esse casal. E eles vieram para conhecer a ilha, tal, passaram uns dias aí na ilha, e estavam voltando. No outro dia eles embarcariam para São Luís, iam de ônibus daqui para São Luís, imagina. E aí minha ex-mulher trouxe eles lá para casa. Eles dormiram lá em casa, daí no outro dia, ficamos conversando até tarde lá, tal, daí no outro dia eles, à tarde, no final da tarde, eles pegavam um ônibus à noite daí para ir para São Luís. Tá? Foram embora, foram para São Luís, tal. Passou acho que uns meses, uns 4, 5 meses mais ou menos. Um dia estou em casa, toco o telefone, a musiquinha. Pim, 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 pim. Aí, oi, aqui é o Erasmo o nome dele. Aqui de São Luís do Maranhão, lembra de mim, não sei o quê. Eu digo, claro, mas eu fiquei até meio brabo, porque o cara me liga de São Luís do Maranhão a cobrar, para tudo, né? Mas foi providencial. Porque eu perguntei para ele, escuta, essa musiquinha toca aí, é? Ele falou, cara, você não conhece? Tem pobre ligando para mim. Já tinha até a letra. Olha só. Aí o que eu ia dizer? Eu ia dizer, não, a música é minha. Imagina, não tinha cabimento, né? Tá, passou. Aí, de uns tempos para cá, eu comecei a perceber que tinha um monte de gente usando minha musiquinha para fazer um monte de coisa aí, vendendo para ringtone, para telefone. Tinha na internet um monte desses ringtones, os caras vendendo lá, fazendo dinheiro com a minha música. Eu digo, putz, mas que coisa. Aí descobri também que a média de ligações a cobrar por dia era entre 50 a 80 milhões de vezes por dia, Vacil. E cada vez que ela toca 2 vezes. Né? Quando você recebe uma ligação a cobrar, daí vem o texto que fala. Eu digo, mas não, tem alguma coisa errada. Entrei na internet, coloquei ali chamada a cobrar. Cara, apareceu um monte de música. A primeira da cabeça ali, Kelly Key, chamada a cobrar, a música da Kelly Key.
Tá aí, é só para entrar na internet e ver lá, tá lá. Eu digo, não, peraí, tem gente abusando aí, pô. Aí no programa da Globo, lá naquele Sai de Baixo, lembra? O Sai de Baixo que tinha a Magda. Todas as vezes que a Magda pegava o telefone, ela cantava. Pim, 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 pim. Ela cantava junto até, quiseram, na brincadeira. A Globo, qualquer coisinha que eu tenho visto aí, programa de humor, quando tem coisa de telefone, tá lá, chamado a cobrar. No programa do Danilo Gentili, lá Agora é Tarde, a banda lá, do Roger lá, eles têm uma vinhetinha que eles fizeram lá para uma sessão do programa, que é a minha musiquinha. Aí não me importo, eu até deixo, até eu preciso dar uma autorização para eles lá. Porque isso aí está sob júdice, eu tive que entrar na justiça, sabe, com essa história aí. Porque se veja, de 60, que seja 50 milhões por dia, amigo, é um volume razoável. É a música mais tocada que eu tenho notícia. Eu não tenho notícia de uma música que tenha tocado mais do que isso aí por dia. Não mesmo. E é a música mais conhecida. Se você analisar, se você colocar para qualquer vivente aí, o cara sabe o que é chamado a cobrar. Todo mundo conhece. Então, baseado nisso aí, eu tive que, sabe, apelar para a ignorância e partir para a justiça mesmo. Está em Brasília lá, estão discutindo lá. Partir para a justiça. Ah, tem, claro. Em 1995, acho que foi 94. Eu fui no aeroporto, ou talvez um pouquinho antes, 93, acho que foi. Foi em 93. Fui no aeroporto esperar alguém que vinha para. Fui buscar alguém lá no aeroporto. Aí fiquei sentado ali no hall do aeroporto ali e aí escutando os caras lá. Atenção, passageiro, com destino, não sei o que, uma voz feia para chuchu, que me perdoe o cara que falava antes, mas uma voz feia. Aí o cara falava em espanhol, mas um espanhol que, meu Deus do céu, era pedir para morrer. O inglês, então, putz grilo, o inglês era uma coisa absurda. Aí eu pensei, putz, eu vou desenvolver um sistema de embarque de aeroporto, com uma voz bonita, uma voz padrão, que fale português, inglês, espanhol. Vou desenvolver esse troço e vou apresentar aqui no aeroporto. Aí eu até fui nesse mesmo dia, eu subi e procurei quem era o responsável. E falei com o superintendente, que eu não sabia o que era, o superintendente do aeroporto. Tá, falei com ele lá, o chefão. Eu falei, olha, o que o senhor acha dessa ideia aqui? As gravações, um sistema que anuncia os embarques, mas com uma qualidade, com uma voz bonita, sabe, decente, uma coisa que, sabe, que seja bonito mesmo. Aí o cara, puta, eu gostei da ideia, me traga o que você tem aí. Eu digo, não, eu vim aqui e eu vi ali e eu acho que eu vou desenvolver um negócio e vou trazer para o senhor aqui, tá? Ele falou, traga. Você sabe qual foi o primeiro sistema que teve no aeroporto, rapaz? Era com MD. Olha lá, ó, aquele MD lá, ó, tá vendo? Aquele era um deles, eram dois. Eram dois MDs. No MD tinha a mensagem em português e espanhol. E o outro era em inglês. Só que naquele tecladinho que tem, aquele pequenininho que tem ali, que você programa, você faz o programa, né? Eu montei com frase por frase, assim, palavra por... Não palavra, fiz frases mesmo. Passageiros para Varig, para... Aí coloquei o nome da cidade, coisa assim, já fiz pré-montado, de uma certa forma. Aí funcionou um tempão lá no Afonso Pena, com dois mini disc.
Aí eu digo, mas espera aí, se eu estou fazendo, eu já mexia com o computador, já com o programa, tudo. Digo, espera aí, mas se eu estou fazendo com segmentado, eu posso fazer com variáveis no computador e um sistema que monte as palavras, pegue uma palavra aqui e vai montando na sequência e faça uma frase completa. Eu pensei, né? Digo, putz, eu vou fazer isso aí. Chamei o meu amigo Neto, o Neto, que não sei se você conhece o Neto, que mexe com vídeo, que mexe com edição, ele monta, na verdade, coisa para quem quer montar. O cara é gênio, gênio, gênio. E programador. Chamei o Neto, Neto, eu preciso fazer um sistema que anuncie, pegue palavras, monte e anuncie. Aí ele, gênio, né, já foi lá, já louquinho assim para fazer as coisas e fez um negócio muito legal. E eu fiz dando o caminho que eu queria, tal. Foi uma espécie de uma direção assim. Aí o Neto fez o programa, levei lá no aeroporto, mostrei. O cara ficou louco, o Zé Maria, que era o superintendente. O cara ficou maluco. Ele falou, não, vamos tirar já os MD. Porque a gente tinha vendido já para a Infraero 2 MDs aí. Vamos tirar já os MDs e vamos botar esse teu sistema aí. Aí compraram um computador lá, botei no computador. O Vacilo funcionou aqui em Curitiba 8 anos. Funcionou no Afonso Pena. Aí, nesse meio de tempo, o Zé Maria foi promovido e foi para São Paulo, foi para o Guarulhos. Ele desembarcou no Guarulhos e já me chamou. Venha para cá para a gente fazer o programa para Guarulhos. Eu já tinha feito o registro no INPI, já do software. Então foi o primeiro sistema de anúncio, foi esse aí. Eu inventei pelo seguinte. Eu estava numa reunião eles me convocaram para demonstrar, fazer o demonstrativo lá em São Paulo. E coincidiu de eu chegar lá e estar uma convenção de todos os superintendentes dos aeroportos do Brasil inteiro, estavam lá. Então eu apresentei para todos. Cara, meu amigo, parecia criança em cima de um doce, assim, sabe? Aquele monte de marmanjo, todo mundo querendo mexer, querendo ver, porque você podia criar os voos ali, né, no primeiro programa que eu fiz. Podia criar o voo para onde se quisesse, com escala, sem escala, do jeito que se quisesse. Os caras ficaram malucos. Aí, daí isso eu cheguei de manhã cedo lá, instalei no computador, lá no Guarulhos. E de manhã cedo eu falei com a chefe da informática da Infraero. Uma moça bonita, linda ela. Maria Ângela, acho que era isso aí, Maria Ângela, acho que era. Bonita mesmo. Não, Rosângela. E aí, na hora de apresentar para todos aqueles monte de marmanjo que estavam sentados numa mesa comprida, cheio dele, todo mundo engravatadinho ali, ela chegou e entrou, era já tarde, era umas 4 horas da tarde mais ou menos. Ela entrou na sala, foi aquele silêncio, né? Aquela mulher linda entrando ali, ficou todo mundo quietinho, né? Aí ela bateu nas minhas costas assim e falou, seu Carlos, parabéns. O senhor inventou um sistema, porque nós fizemos busca em todos os aeroportos do mundo. Não existe nada igual, nada. É tudo no CD, ou gravado em fita cassete, pré-gravado, ou então normalmente todo mundo ao vivo, não tem pré-gravado ou montado automático, seja o que for, não tem. Eu digo, então que bom, né? E ela falou na frente de todo mundo isso. Aí um dos caras, pequenininho assim, nordestino, me cercou. Vacilo, esse cara queria comprar de qualquer jeito, não me lembro que dinheiro que estava valendo na época, não me lembro o que era, mas ele chegou a oferecer 1 milhão e não sei quanto lá pelo programa. Eu digo, não vou vender, não quero vender, esse programa não é para venda, eu estou alugando. Nem pensei em vender, né? Aí, tá, muito bem, funcionou,
No Guarulhos funcionou até, olha, deu 6 anos e meio, funcionou no Guarulhos. E em Viracopos, Campinas. Fui lá, instalei também lá em Campinas. Em Campinas durou mais, foi até 7 anos, se não me engano. 7 anos que eles usaram lá. Usaram a mais. Só que daí no meio do caminho aconteceram uns tropeços aí e acabamos perdendo. Eu ganhei a licitação de 8 aeroportos. Então eu já estava montando Congonhas nesse período, quando nós perdemos o contrato. Estava montando Congonhas, Campo Grande já tinha montado, o Santos Dumont já estava quase pronto, o outro lá, era o Santos Dumont os dois do Rio lá, os dois grandes lá. Santos Dumont. Galeão. Aí estava montando também do Galeão, tudo isso faz parte do comando de São Paulo. São Paulo que comanda esses aeroportos, 8. E como eu ganhei a licitação, eu digo, puta, que maravilha, então vamos trabalhar, né, em cima disso aí. Mas daí, infelizmente, aconteceu um contratempo aí, não por minha culpa, mas acabamos perdendo o contrato, que foi uma judiação, porque a gente dominou. E com isso aí, o aeroporto aqui, o Afonso Pena, Guarulhos e Campinas, com esse meu software, eles ganharam o certificado 9 da ISO. Porque completou o sistema visual e áudio. Então, áudio e visual. E ficou perfeito. Eles ganharam o certificado da ISO daí. Foi uma festa em São Paulo, até fizeram uma festança lá. E então é isso, basicamente foi isso aí. Daí eu fiz aí, como acabou esse negócio do aeroporto e tal, eu fiquei um pouco desiludido, um pouco desanimado, mas resolvi continuar com a coisa e desenvolver para a rodoviária daí. Digo, não, aeroporto não deu, então vou partir para uma rodoviária. Montei daí um software usando a mesma estrutura, tudo igual, mesma coisa. Só que anunciando os embarques da rodoviária. Cara, quando eu instalei na rodoviária, que foi em 2006, ficou com cara de aeroporto, sabe? A voz bonita, anunciando tudo, tal. Até que, na renovação do contrato, eu tive uma surpresa. A Urbis falou que tinha contenção de despesa e que não podia mais fechar o contrato comigo, porque uma que eles tinham desenvolvido, o departamento de informática deles tinham desenvolvido um software para ficar no lugar do meu. Não, eles não desenvolveram, eles copiaram. Viram o funcionamento, como é que era, porque na boa fé, eu deixei até o computador em aberto lá, o software, não travei nada, sabe? Na boa fé. E na boa fé dancei porque eles copiaram o meu software e está lá até hoje, desde 2007, que foi o ano que funcionou o meu. Então tem 2006 que funcionou o meu. 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 7 anos que está funcionando o sistema deles, com uma coisa ainda mais chata, é que a locutora que gravou para mim aqui, tá, que eu tenho no meu software aqui, que eu vou tirar inclusive, foi a mesma, ela regravou lá na prefeitura, quer dizer, me puxou o tapete também. Mas eu não considerei isso aí, deixei para lá. Mas a sacanagem deles terem copiado o meu software, infelizmente eles vão ter que arcar com isso aí, porque é uma coisa intelectual, é uma obra intelectual, e eles simplesmente invadiram e copiaram uma coisa que a própria INPI do Rio de Janeiro me garantiu. Eles me garantiram que eu tinha proteção de similaridade, quer dizer, ninguém podia fazer nada igual com a mesma finalidade. Então essa era uma garantia que eu tinha. E depois de 6 anos de registro, eu teria também garantia internacional, proteção internacional.
Quer dizer, fora do Brasil eu teria essa proteção também. Aí, agora, uns tempos atrás, eu entrei, por curiosidade, entrei no site da Infraero e vi na parte de licitações ali uma empresa inglesa e uma americana e uma italiana na concorrência para colocar um sistema de anúncio para tirar esse sistema antigo que foi... daí continuando só, o cara que queria comprar o meu software lá, quando eu apresentei, o nordestino que queria comprar, que me encheu a paciência lá, que queria comprar de qualquer jeito, eu soube depois que eles desenvolveram, nesse meio de tempo que quebrou o meu contrato, eles desenvolveram a toque de caixa, lá, um sistema, e deram de presente para a Infraero. Essa foi a informação que eu tive da Infraero, lá de São Paulo. Que eles ganharam de presente da empresa que fez aqueles monitores lá, sabe? Para mostrar o vídeo. Então, a mesma empresa que fez os monitores fez o anunciador e deu de presente para a Infraero, porque são 32 aeroportos. E aí os caras ganharam, todos os aeroportos do Brasil têm lá o sistema visual, que é o sistema deles lá de Fortaleza, a empresa. Você sabe que eu fui para Floripa e aí instalei no computador lá em Florianópolis para mostrar para eles, né? Só que com o programa daqui de Curitiba, porque cada cidade é um caso à parte, é um projeto à parte, porque as conexões são outras, as cidades são outras, as empresas são outras também, de ônibus. E mostrei em Floripa, os caras ficaram alucinados, queriam comprar de qualquer jeito. E eu não vendi na hora, porque estava nessa tramitação, exatamente nessa renovação do contrato com a rodoviária aqui. Então, eu não vendi lá, deixei de vender, sabe, por causa daqui. E aí me desanimou. Daí eu parei de vez, daí eu digo, não. Mas agora, esses dias, até um amigo meu veio aqui, viu o programa, mostrei para ele, e falou, cara, pelo amor de Deus, você está com uma mina aqui, rapaz. Vamos reativar esse negócio. Ai, amigo, olha, Vacil, uma coisa que eu sempre comento às vezes com as pessoas é que eu tive a sorte de tocar, por exemplo, em Santa Catarina, não teve lugar que eu não toquei. Toquei em todos os lugares, o tempo dos Carcarás, com Aquarius Band, tudo que a gente tocava, viajava muito, né? Então isso aí foi uma coisa que marcou a minha vida, foi isso aí, de viajar, de poder tocar em tudo que é lugar aí. A gente abria no tempo dos Carcarás, para vocês terem uma ideia, nós tínhamos dois empresários, que eram o Alonso e o Romero, dois gringos. E eles vendiam Roberto Carlos. E nós abríamos o show do Roberto, na época. Então, Santa Catarina, tudo que é cidade que tinha no interior, eles vendiam Roberto Carlos, os shows, e nós abríamos o show no ginásio da cidade, e depois no baile à noite, a gente tocava o baile, e o Roberto fazia o show no baile. Entende? Então eu peguei desde o RC Trio, ele com mais o baterista, era o RC Trio, o tecladista, e o baixista, eram três. Aí depois virou RC7, e nós acompanhamos praticamente a evolução do Roberto Carlos também, né, com essa coisa de tocar, a abertura de show dele, do Roberto, tudo. Então essa aí foi uma época muito bacana, cara. Nossa, mas aí eu era moleque ainda, né? Tinha uns 18, 19 anos ainda, nesse período aí. Até uns 20 anos, daí eu casei com 20 anos, casei novo, fechou. E até aí foi muito legal, cara, muito bacana mesmo. Essa coisa de... Você hoje ainda continua na atividade com o teu estúdio, né? Tenho só minha atividade hoje é só meu estúdio, parei de tocar, inclusive, não estou mais tocando. Toco com brincadeira, assim, quando acontece de encontrar como já fizemos várias sessões aí com o G Branco, com o Pirata, na casa do Pirata, nós fizemos algumas sessões lá. Pirata, o Boldrini de baixo,
o Ian também, que é um outro um inglês que tem na cidade aí, que toca baixo também, gente finíssima, cara muito bacana. Então é só assim para tocar, porque tocar mesmo profissionalmente chegou, deu pra bola. Agora, uns tempos atrás, é que eu gravei de um amigo que veio gravar um CD, umas composições boas dele. Ele compôs há 30, 40 anos atrás, aí, o Sérgio Lopes, que é um médico, é cirurgião plástico ele é diretor do departamento de queimados do evangélico. E o Sérgio, ele é ótimo guitarrista e ótimo baixista, e canta, compõe tudo. Aí ele gravou 2 CDs aqui comigo. Então foi muito bacana mesmo reunir essa patota aí da velha guarda e botar para trabalhar aqui. Daí eu participei de umas faixas ali que ele pediu para eu tocar bateria. Daí foi das últimas coisas que eu fiz aí, tocando assim. Eu parei, né? Depois que a gente se dedica aqui nos botãozinhos ali, a gente Teu estúdio fica onde? aqui nas Mercês, na Portugal, com a Paula Gomes, bem na esquina aqui da Rua Portugal com a Paula Gomes. Você já é Mercês? Aqui é Mercês, na verdade é Alto São Francisco, né? Pois é. É. Mais central, né? Alto São Francisco. Se você, lembrando tudo que você lembrou e outras coisas que vão, por certo, voltar à tua memória e tal, Uhum. foi um bom tempo? Foi maravilhoso, Vacil. Eu acho que não tem dinheiro que pague, sabe? Essa curtida, o que eu acho genial, o que eu acho bacana, é que eu peguei desde o Elvis Presley, peguei todo esse movimento, tudo, Beatles e tudo, desde Elvis. Então, o fato de eu ter vivido esse período, para mim foi um prêmio. Para mim foi um prêmio. Porque eu peguei tudo, a evolução da música praticamente, de 1950 até para cá. Não, 50 muito pouco, eu estava com 3 anos aí. Mas de 57, já com uns 10 anos de idade, onde nós começamos a fazer música mesmo aí com o Alfreli e brincar de ser músico. Nesse período aí foi foi genial, porque a gente pegou toda essa transição aí. Foi muito bacana mesmo. Isso não tem dinheiro que pague, realmente. Foi uma fase bacana. Da Praça Osório, do quarto andar ali do edifício Ana Cristina, né? Do estúdio ali? Do estúdio que você era o técnico lá. 10º andar. 10º? Não era no quarto andar? No segundo andar ficava a agência de publicidade. Ah, tem razão, 10º andar, Ana Cristina. Master Estúdio de Som. Isso, Master Estúdio de Som, exatamente. Um TIAC ainda. O gravador TIAC, estéreo. Eita, Era uma raridade na época, né? e a gente fazia milagre já nisso aí, né? Meu Deus. Eu cortar nota musical na Gillette, né? Na Gillette, isso que era bacana. E ali caçar a nota ali no gravador, tim, marcava com o lapisinho branco ali. Na Gillette. Na Gillette. Bons tempos. E funcionava, né? Funcionava. E ali aí eu conto para as pessoas ficam assim, né, quando falam do vinil, do tempo dos acetatos. Digo, não, a gente gravava em acetato aqui, nós pegamos um acetato, gravava, eu gravei no estúdio do seu Eugênio, ali onde é o banco hoje. Direto no acetato. A gente gravava, ele fazia, eu achava engraçado que ele fazia eco com o outro braço do picape. Esse funcionava. Né? Seu Eugênio. Dele, né? Seu Eugênio. Cortava e já fazia, reproduzia. E fazia a câmara de eco ali.